Olá e bem-vindo ao webinar Segredos do Sucesso no Casamento. Prometo a você que neste webinar eu vou revelar um segredo infalível, testado e provado, que irá ajudar você a evitar conflitos, discussões e brigas com seu marido ou com sua esposa. Esse segredo colocado em prática pode salvar o seu casamento de uma vez por todas. No final do webinar, estarei dando de presente um PDF com a lista dos top 10 inimigos do casamento, para que você fique atento e possa se proteger deles. Antes de começarmos, gostaria de pedir que você desligasse o seu celular, WhatsApp, Facebook, televisão, rádio e qualquer outra distração que possa roubar a sua concentração, pois o que você irá aprender a seguir é muito importante e pode mudar a sua vida e o seu casamento. Imagine como seria poder ter um casamento feliz, alegre, onde existe colaboração entre o casal, onde os dois trabalham em prol do mesmo objetivo, um lar onde reina paz, uma casa repleta de gestos de carinho e um relacionamento repleto de palavras de amor. Talvez você diga, isso é impossível, é uma utopia, parece história de fadas. Não, um casamento assim é possível, é viável e pode ser a história da sua vida. Olá, eu sou Mário Simões, escritor e palestrante. E até o presente momento já escrevi 5 livros, sendo que alguns já foram traduzidos em 4 idiomas, português, inglês, espanhol e romeno. Além do Brasil, já ministrei palestras nos Estados Unidos, Havaí, Porto Rico, Itália, África do Sul, Malásia e Singapura. Sou casado com a Priscila há 26 anos e tenho 2 filhos, o Felipe, formado em International Business nos Estados Unidos e hoje trabalha em uma empresa de tecnologia em Dallas, no Texas. E o Davi, o nosso mais novo, tem 18 anos, e está cursando fisioterapia e joga futebol numa universidade em Chicago, nos Estados Unidos. Nesses últimos 3 anos eu tive o privilégio de ministrar pessoalmente para mais de 90 mil pessoas. E agora, através da internet, eu tenho o privilégio de poder trazer a você este maravilhoso webinar sobre os segredos do sucesso no casamento. Permita-me começar com uma história, uma das minhas histórias favoritas. Havia um casal de velhinhos que estava dormindo numa noite em São Paulo, no seu sobradinho. E no meio da madrugada eles ouviram um barulho na parte inferior da casa, eles desceram, acenderam a luz e se depararam com um assaltante. Imediatamente o assaltante puxa uma arma e disse para eles, olha, agora que vocês me identificaram, eu preciso eliminar as testemunhas. Mas ele disse, eu sou um assaltante muito tradicional, quero saber o nome das minhas vítimas. Eles, vamos começar com a senhora. Senhora, qual é o seu nome? E a velhinha, com uma voz trêmula, disse, meu nome é Margarida. E ele falou, Margarida? Que coincidência, Margarida? Margarida é o nome da minha mãe. Por causa disso, dona Margarida, volta para o seu quarto, vai dormir, eu não vou fazer nada com a senhora hoje. E a velhinha subiu e foi para o seu quarto. E só ficou o bandido e o velhinho. E o bandido falou, agora, senhor, qual é o seu nome? O velhinho parou, pensou e disse, olha, meu nome é João, mas todos me chamam de Margarida. O futuro do João estava em jogo. Dependia da palavra dele, da resposta dele, daquilo que ele ia fazer. E sabe de uma coisa? O seu futuro também está em jogo. O futuro do seu casamento está em jogo, o futuro da sua vida e o futuro da sua família. Tudo está em jogo. E é sobre isso que vamos falar hoje neste webinar. Eu queria trazer e fazer algumas perguntas. Você se casou com o sonho de viver feliz para sempre? Quando você se casou, você era feliz? Você curtiu a lua de mel? O que aconteceu desde o dia do seu casamento até hoje? O que se perdeu ou mudou no seu relacionamento? Imagino que você já deva ter tentado uma solução para melhorar o seu relacionamento. Por falar nisso, vamos interagir nesse webinar. Responda a primeira questão que está aqui do lado. Primeira, como você avalia o seu casamento? Vamos lá, responda aí. Vamos ver os resultados?
para a maioria, respondeu, precisa melhorar. Alguns, regular. E alguns poucos, bom. Para quem respondeu bom, há espaço para ainda ficar ótimo e excelente. Para quem respondeu regular e precisa melhorar, aguarde que você vai conhecer alguns princípios que irão com certeza melhorar o seu casamento. Aguarde para responder a próxima pergunta juntos. Como eu mencionei no vídeo de divulgação do webinar, minha esposa e eu ficamos assustados e muito preocupados quando vimos que 7 dos nossos 10 amigos casais haviam se separado. Eu me lembro que no primeiro ano de casamento, quando nós morávamos em San Juan, em Porto Rico, nós íamos celebrar o nosso primeiro ano de casamento. E fomos para um hotel, fomos para a praia. E começamos então a discutir as nossas diferenças. Quebrei o maior pau com a minha esposa. Foi terrível. Nunca tinha acontecido isso antes. Mas depois, graças a Deus, o mar se acalmou. Já no segundo ano, tive uma grande surpresa. Eu queria, na realidade, surpreender a minha esposa levando-a para um cruzeiro. E eu disse para ela, olha, querida, você só vai separar esse tipo de roupa. E ela disse, eu não saio de casa enquanto você não me disser para onde nós vamos. E no fim eu tive que contar para ela que era o cruzeiro. Isso perdeu todo aquele impacto da surpresa. E também por causa disso nós tivemos uma outra grande discussão, que continua acontecendo periodicamente. E se nós não tivéssemos feito algo, nosso futuro seria o mesmo daqueles nossos amigos. Alguém disse que no mundo só existem 3 tipos de pessoas. Aqueles que fazem as coisas acontecer, aqueles que veem as coisas acontecer, aqueles que perguntam o que aconteceu. O terceiro grupo, os que perguntam tarde demais, são os apáticos e passivos. Vivem a frase, vou deixar como está, para ver como fica. E sabe como fica? Muito pior. Eu fiz isso por muitos anos. Mas essa atitude passiva, omissa, apática, distante, não resolve nada. Só empurra o problema para o futuro. O segundo grupo, os que veem acontecer, são os ativos mais frustrados. Vivem cansados de tanto brigar, discutir, de tentar resolver aquele problema do seu próprio jeito. Mas não conseguem. Não há progresso. Dão um passo para frente e 2 ou 3 para trás. E com isso o relacionamento vai se desgastando. E os conflitos vão se agravando e pouco a pouco um enorme muro se levanta entre aquele casal, distanciando um do outro. E o destino final desse casal é a separação e o divórcio. E também minha esposa e eu vivemos essa fase, como foi desgastante. Não foi para isso que nós havíamos nos casado. Eu sabia que se continuasse desse jeito, em pouco tempo, meu casamento teria terminado como o daqueles meus amigos. E eu não queria isso de jeito nenhum e nem a minha esposa. Eu também tenho certeza que esse não foi o propósito e sonho do seu casamento. Vocês se casaram para ficarem felizes e casados para sempre, até que a morte nos separe. Mas o primeiro grupo, os que fazem acontecer, são os aplicados e realizados. Estes passam pelos mesmos problemas que os primeiros grupos passaram. Porém, eles estavam dispostos a aprender com outros e aplicar os segredos de como se relacionar com sucesso com seu cônjuge, como discutir sem se matar, como superar os problemas juntos e não se separar por causa deles. Do princípio, quando comecei a aprender alguns desses segredos, eu fiquei muito desconfiado, sem saber se eles dariam certo. Pareciam tão longe da nossa realidade que eu fiquei com dúvidas se eles realmente funcionariam para nós. A Priscila e eu decidimos que iríamos aprender esses segredos de outras pessoas que estavam tendo muito sucesso nos seus relacionamentos, nos seus casamentos. E isso fez toda a diferença nas nossas vidas. E agora já completamos mais de 26 anos de casados. Portanto, os segredos que descobri nestes anos, eu decidi ajudar as pessoas, os casais, a alcançarem os mesmos resultados que nós obtivemos
e que milhares de outros casais também alcançaram ao redor do mundo. Talvez você esteja vivendo esse dilema. Você ama muito o seu cônjuge, mas os seus sentimentos de ira, frustração e insatisfação também têm crescido a cada ano. É a tal frase, I can't live with him, but I can't live without him. Traduzindo, não posso viver com ele, mas não posso viver sem ele. Ou não posso viver com ela e também não posso viver sem ela. A pergunta que não quer calar é essa. Quem é o maior culpado? Você ou seu cônjuge? Vamos lá? Vamos responder então a segunda pergunta? Veja aí, quem é o maior culpado? Vamos ver aqui as respostas. Clique aí numa alternativa. Ok? Poucos disseram a verdade, poucos disseram eu. Tá bom. Alguns falaram meu cônjuge, é de se esperar. Mas a maioria escreveu ambos. É verdade. Na realidade, os dois são culpados por permitir o relacionamento chegar onde está, tanto para o bem como para o mal. E ainda há outro ditado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam. Existem muitos fatores externos que influenciam negativamente um relacionamento. Podemos chamá-los de inimigos de qualquer relacionamento. Conforme prometi no começo, vou ler uma lista dos top 10 inimigos do casamento. Vou elencá-los aleatoriamente, sendo que alguns deles são precursores de outros. Número 1. Diálogos curtos, ríspidos ou inexistentes. É quando há pouco diálogo. Quando se falam, mas as palavras, apesar de curtas, são afiadas, amargas, acusadoras, cheias de culpa e condenação. Uma rajada de tiros de um lado contra o outro, interrompidos por um longo silêncio. Número 2. Deixar de namorar. Quando foi a última vez que vocês saíram para namorar, onde vocês se arrumaram para pegar um cineminha, saíram para um jantar em um bom restaurante? Ou passaram uma noite ou um fim de semana em um hotel para conversar, fazer amor, descansar e passar qualidade de tempo juntos? Depois que os filhos chegam, a coisa piora. Quando são pequenos, é mais difícil ainda, mas não é impossível. O casamento é como uma plantinha que precisa ser regada, cultivada, senão o mato cresce e ela morre. Número 3. Tomar partido dos filhos sobre o cônjuge. Com certeza, a chegada de um ou mais filhos afeta o relacionamento do casal e traz algumas novas tensões não existentes anteriormente. À medida que eles vão crescendo, eles desenvolvem uma super habilidade de manipular os seus pais. Tornam-se experts nisso. Choram, gritam, fazem beicinho. E quando isso não funciona, sorriem, fazem carinho e enchem os pais de elogio. No fundo, eles são uns artistas, tentando conseguir algo. Por exemplo, um conflito é criado quando um filho ouve um não do pai. Imediatamente ele corre atrás da mãe para conseguir um sim. E aí é que mora o problema, quando a mãe fica do lado do filho contra o seu marido. Isso vai separando os dois. O filho não é inimigo do casal, mas a situação criada, sim. Número 4. Ser omisso com as tarefas de casa. De modo geral, esta é uma área que afeta mais os homens do que as mulheres, mas há casos que revelam o contrário. No casamento, ambos, marido e esposa, precisam trabalhar não só no sustento da casa, mas também participando das tarefas da casa, tais como levar o lixo para fora no dia certo, fazer comida, lavar louça, arrumar a cama, recolher a roupa, lavar a roupa, passar, fazer compras, carregar as compras para casa, trocar aquela lâmpada queimada, consertar aquela goteira, enfim. São tantas coisas que compõem o bem-estar de uma casa que ambos precisam ajudar. Somente trazer o leitinho das crianças não é o suficiente. Número 5.
gastar dinheiro e fazer dívidas sem que o outro saiba. As finanças de um casal podem ser um gerador de muitas alegrias e vitórias, como de muitas tristezas e derrotas. É importante que, além de uma só carne, o casal seja também e tenha uma só conta. Não mais a conta dela ou a conta dele, mas deve ser uma conta conjunta, onde ambos sabem o quanto entra e principalmente o quanto sai. Se sobrar alguma coisa, maravilhoso. Mas os dois precisam saber mesmo que um deles seja o gerente financeiro, mas os dois são os donos do dinheiro. O gasto desenfreado e a contratação de dívidas sem a anuência do cônjuge pode causar um sério problema de vida para aquele casal. Cuidado com esse inimigo. Ele pode levar o casamento à falência. Número 6. Ficar mais no trabalho do que ir para casa. Quando a situação está difícil com o cônjuge em casa e o clima está tenso, muitos são tentados a escapar dos conflitos conjugais, se escondendo no escritório ou se enterrando no trabalho. Quando volta para casa, já o faz depois que o cônjuge está dormindo. E, se for possível, sai da casa mais cedo antes que o seu parceiro se levante, evitando então trocar palavras ou ter qualquer conversa mais profunda que possa suscitar um novo confronto ou discussão. O trabalho é bom e necessário, mas nunca deve tornar-se um local de fuga dos problemas de casa e do casamento. Número 7. Guardar rancor e não perdoar. Uma das piores coisas que um casal pode fazer é guardar ira, rancor, ódio, mágoas e ressentimentos do seu cônjuge. É como você ajuntar diariamente todo o lixo da sua casa e colocar tudo debaixo do tapete da sala. Em pouco tempo, além do mau cheiro, você terá uma enorme montanha de lixo no meio da sala, parcialmente coberta pelo tapete. Isso é guardar rancor e não perdoar. Todas as pessoas têm pontos fortes e fracos, têm o seu lado bom e o outro, às vezes, não tão bom. Quando uma pessoa está frustrada e irada, geralmente ela expõe o seu lado ruim, falho e fraco. Pois bem, esse se compara ao lixo, que não deve ser guardado, mas deve ser retirado regularmente da casa, do seu relacionamento. Isso acontece quando o outro cônjuge libera o perdão. Cuidado com esse inimigo, pois ele é sujo. Número 8. Guerra fria e sexo zero. O sexo foi criado por Deus para que o casal possa prover um ao outro através da maior intimidade física, a maior sensação e estado de prazer que uma pessoa pode proporcionar a outra. Quando as dificuldades chegam, o sexo vai embora. Como consequência, o relacionamento se esfria e o casal se afasta mais ainda um do outro. Há pessoas que usam o sexo zero como uma arma contra o seu cônjuge. Por exemplo, a esposa diz ao seu marido, ainda com a mãozinha na cintura: já que ele não fez isso, não vai ter aquilo. E olha para cima. E aí, vira para o outro lado e vai dormir na fronteira extrema da cama, à beira do abismo. E o marido fica a ver navios. E outras coisas, como nós vamos ver no próximo ponto. Com essa atitude, a esposa está tocando o seu cônjuge, seu marido, para fora da casa, para que ele encontre prazer com outra mulher. Cuidado, esse inimigo só coloca você numa fria. Número 9. Ver pornografia para satisfazer-se. Devido às muitas mudanças físicas que o casal passa durante o casamento, especialmente depois da chegada dos filhos, aumento de peso, chegada das estrias, rugas e manchas, queda de cabelo ou mudança de cor, primeiro cinza, depois branco. Depois vem o crescimento da barriguinha, que antes era de tanquinho e agora virou de tanque. Quantas mudanças acontecem? Alguém disse que a esposa casa-se esperando mudar o marido, e o marido casa-se esperando que a sua esposa não mude.
mas a dura realidade é que o marido não muda e a esposa muda. E como? Brincadeiras à parte, o que vem a seguir não é brincadeira, é muito sério. Especialmente para os homens, não satisfeitos sexualmente com sua esposa em casa, eles procuram, através das revistas, filmes, internet, ver fotos e vídeos pornográficos para satisfazer os seus desejos sexuais. Este é um dos inimigos mais nocivos para o casamento, muito cuidado com ele. Número 10. Fantasiar romances ou ter casos com colegas. O apetite sexual é um desejo insaciável na vida da maioria dos adultos. Quando surgem os problemas, cresce a Guerra Fria, aumenta o desejo do sexo para os homens e do carinho e afeto para as mulheres. Quando a pornografia já não satisfaz como antes, um outro inimigo entra em ação e vem com tudo para destruir esse casamento. Agora, fantasiando não com um parceiro virtual, mas com alguém real. Um chefe, uma secretária, um colega, uma amiga no trabalho, no clube ou na vizinhança. Porém, insatisfeito com fantasias, a pessoa maquina maneiras de transformar aqueles sonhos e anseios em realidade, tendo um caso com aquela pessoa que ele ou ela sonhou e fantasiou por tantas semanas ou meses. Esse inimigo tem um poder de destruição avassalador, muitíssimo cuidado com ele. Pois bem, aí estão os top 10 inimigos do casamento. Não brinquem com eles. Você pode fazer o download do arquivo abaixo e depois eu sugiro que você converse com o seu cônjuge e lutem juntos contra eles. Fazendo isso, eu sei que vocês irão vencer. Inspirado nessa lista e neste webinar, eu escrevi a seguinte frase: o casal que cultiva o amor e a amizade no seu relacionamento sempre vencerá junto os inimigos do casamento. Vamos para a terceira pergunta. O que você está disposto a fazer para melhorar o seu casamento? Vamos lá, aí do lado você tem 3 respostas. A primeira delas, o que for necessário. Segundo, mudar somente algumas coisas. E terceiro, eu só mudo se ele ou ela mudar primeiro. Vamos ver aqui algumas respostas, ok? Poucos optaram pela alternativa 2 e 3, mas a grande maioria optou pela alternativa 1, né? Que eu estou disposto a fazer o que for necessário. Parabéns! Isso fala muito ao seu respeito, a respeito de todos aqueles que estão assistindo esse webinar agora. Disposição para a mudança é meio caminho andado. Quem não está disposto está perdido. Quero compartilhar com você uma solução extraordinária, um dos maiores segredos que eu já havia aprendido no passado com outras pessoas, porém só veio fazer sentido na minha vida alguns anos atrás, durante um café da manhã em nossa casa, e onde Priscila e eu estávamos reunidos. Eu queria trazer você para vir para esse café da manhã nesse dia, um dia maravilhoso, onde minha esposa e eu estávamos tomando café junto com o nosso filho mais velho, Felipe, e o mais novo, o Davi, se atrasou. De repente, no meio do nosso café da manhã, o Davi entra na cozinha, não nos cumprimenta, e ele olha ali para a combuquinha do cereal e diz assim, com aquele jeito de adolescente, diz assim: pô, só tem cereal para comer nessa casa? Aí eu fiquei olhando assim e eu falei: Davi, pode parar. O que você fez não ficou bom. Eu falei: pode sair aqui da cozinha, volta para a sala. E aí deu uma carteirada, né, de Polícia Federal e disse assim: olha, você vai sair e você só vai voltar a hora que você fizer de novo. Aí eu pensei: puxa, como um diretor diz para os seus artistas, né, atores, diz: olha, take 2. Então vai, a hora que você puder fazer de novo, você volta, entra em cena e você faz de novo. E ele saiu da cozinha, foi para a sala, e aí eu fiquei contando no relógio, passou-se 1 minuto. E eis que a porta se abre da cozinha, o Davi entra, né?
ele entra e diz, good morning, bom dia, e me deu um beijo na mãe, deu um abraço no irmão. E aí ele olhou para aquela mesma combuquinha que estava paradinha ali e disse assim, graças a Deus pelo cereal. Foi maravilhoso, a gente aplaudiu, falou, valeu, vamos manter essa cena, outra, nós jogamos fora. E foi extraordinário. E eu pensei, poxa, Take Two é um segredo tão simples. É um desses, eu creio que é um dos maiores segredos do sucesso no casamento. Ele reconhece o melhor da outra pessoa e acredita que ela é capaz de fazer melhor e fazer aquela cena outra vez, e dessa vez melhor, da maneira certa. E quantos take twos eu já dei para minha esposa, ou mais, e quantos ela deu para mim. Um dia eu cheguei em casa e até conversei com a Priscila, e ela falou alguma coisa, eu dei uma resposta meio ríspida, e ela, com aquele jeitinho dela, aquela voz tão meiga, disse, amor, take two. Aí tive que sair do quarto e voltei. Aí falei de uma maneira mais gentil e ela falou, essa valeu, vou manter essa cena. Interessante que a gente que cria a regra deve também viver pelas regras. E um belo dia, eu cheguei do trabalho super cansado, foi um dia daqueles intensos, e eu estacionei o carro, a cachorra veio, eu espantei a cachorra, aí eu abri a porta de casa, e aí eu avistei assim, numa olhada só, todas as luzes da casa acesas, parecia um estádio de futebol à noite. Olhei e vi mochila, vi tênis, vi meia, camiseta, tudo largado no chão. Aí o paizão aqui, né, falou assim, quem que deixou essas luzes acesas? E quem que deixou toda essa bagunça aqui na entrada da casa? Aí eu ouço uma voz do além. Um dos meus filhos falou à distância, disse, pai, take two. E naquele momento me deu uma vontade de dar uma carteirada, de dizer aqui quem manda sou eu, mas eu entendi que eu também vivo pela regra e eu peguei, saí, fechei a porta. E lá fora, próximo ao carro, eu fiz uma oração. Falei com Deus, Deus, quero que o Senhor me perdoe. Eu vou entrar agora no lugar mais precioso desse mundo, que é a minha casa. Eu vou me encontrar com as pessoas que eu mais amo neste mundo, que são os meus filhos, minha esposa. Falei, Deus, eu quero fazer melhor e eu vou fazer de novo. Take two. Chamei a cadela, fiz um carinho nela, o rabinho dela começou a mexer. E aí eu abri a porta. E olhei e vi as luzes continuavam acesas. A roupa, a mochila, os tênis, tudo fora do lugar como antes. Fora, nada havia mudado. Mas houve uma grande mudança dentro do meu coração. E aí eu desci, cumprimentei os meninos, cumprimentei a esposa, e aí eles gentilmente, generosamente se levantaram, foram apagando as luzes, recolheram as coisas, e essa cena valeu. Como foi bom ver que o ambiente da nossa casa mudou. Eu com os meninos, eles comigo, mas especialmente o sentimento de alívio que eu tive no relacionamento com minha esposa e ela comigo. O segredo do Take Two é tão simples que a maioria das pessoas o ignoram. Tudo bem que você tenha passado por desapercebido no passado, né, e você não tinha percebido isso, mas não é culpa sua. Com certeza você não aprendeu isso na escola. Mas o maior benefício do Take Two é você poder dar uma nova oportunidade para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu funcionário, para o seu familiar, para o seu amigo. Eu tenho recebido inúmeros e-mails e depoimentos no Facebook de casais que tiveram suas vidas totalmente transformadas porque aplicaram esse Take Two. Eles simplesmente fizeram isso como um bom diretor. Take Two, vou dar uma segunda chance para aquelas pessoas que você mais ama,
uma nova oportunidade para fazerem de novo e dessa vez melhor. Outros ainda disseram que esse segredo mudou o relacionamento também com seus filhos, com a sua família e com outros demais. Eu quero desafiar você a trazer isso. O Take-Two é como um bombril, tem 1001 utilidades. Lembra desse slogan? Se você lembra, eu já sei mais ou menos a sua idade. Mas o Take-Two é 100% garantido, infalível, funciona todas as vezes que você usar. Converse com o seu cônjuge e instituam juntos o Take-Two na sua casa. E depois introduzam esse maravilhoso segredo aos seus filhos. Depois você leva para o trabalho e assim por diante. E prepare-se para ver os resultados extraordinários. Gostou? É maravilhoso mesmo. Depois de tanta transformação em nosso relacionamento e na nossa família, eu decidi escrever um livro junto com meu pai, Neco Simões, que já tem mais de 53 anos de casado, muito bem casado, com 2 filhos maravilhosos, o meu irmão e eu, Paulo e eu, e sobretudo, meu pai foi uma inspiração e exemplo para a minha vida. Então nós publicamos esse livro, Segredos do Sucesso no Casamento, as pequenas coisas que fazem grande diferença. Neste livro você vai conhecer o protagonista, o professor Wilson, que faz uma viagem da cidade do Rio de Janeiro a Macaé, e nessa viagem ele compartilha alguns segredos do sucesso do casamento com Ari, o motorista responsável para levá-lo até a conferência que ele iria ministrar em Macaé. O sucesso e a aceitação deste livro foi tão grande que decidi então criar um seminário online repleto de segredos do sucesso do casamento. E se você gostou do Take-Two, você vai amar o restante desse curso. Nossa equipe trabalhou por vários meses escrevendo o curso, fazendo a gravação dos vídeos de ensino em Full HD, gravamos tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Depois criamos o Papo Casal, que é um guia de estudos para o casal desenvolver e um tempo de conversa logo após o momento de verem os vídeos. E aí criamos os desafios da semana, as pequenas coisas que fazem grande diferença, com atividades especiais, dinâmicas e até divertidas para o casal colocar em prática durante aquela semana. Enfim, desenvolvemos um curso completo de 8 semanas de duração que o casal pode assistir onde quiser, quantas vezes quiser. E além disso, contratamos um super parceiro nos Estados Unidos de alta tecnologia que desenvolveu uma plataforma espetacular para integrar este webinar com todo o processo de inscrição online e todo o ambiente do curso, para a visualização dos vídeos, downloads das apostilas digitais, envio de e-mails, entrega de certificado e etc. Tudo isso com toda a segurança e confiança que entregaremos aquilo que prometemos e muito mais. Os temas dos 8 módulos do curso são esses: segredos revelados, a importância de valorizar, mantenha o tanque de amor cheio, Take-Two, a prova, uma nova chance, o perigo das amizades, sabe de uma coisa? Eu te amo. O poder do perdão e, por último, um novo compromisso. Maravilhoso. Nós fizemos um alto investimento, investimos milhares de reais e dólares para que você não precisasse fazer isso. Através desse curso, você poderá obter os mesmos resultados de muitos anos, de acertos e erros de outros do passado, em somente algumas semanas, começando hoje mesmo. Imagine a satisfação de você ter um casamento sólido, feliz, realizado, apesar das lutas, desafios e dificuldades que todos enfrentam. Quero fazer uma pergunta. Você gostaria que eu ajudasse a você a melhorar para sempre o seu casamento?
Se ele está ruim, pode ficar bom. Se está bom, pode ficar ótimo. Meu desejo é que você experimente o melhor que o casamento pode oferecer. Para que isso aconteça, tem uma oferta especial para você. Você deve estar pensando, quanto deve custar esse curso? Eu que pergunto a você, quanto que custa um casamento falido? Quanto custaria os honorários de um advogado? Quanto custaria a terapia de um psicólogo? Quanto custaria ainda para os seus filhos verem os seus pais se separarem? Não vamos falar desses incontáveis custos sociais, psicológicos, emocionais e financeiros. Na realidade, este seminário deveria custar milhares de reais. Mas não custa 10 mil, nem 5 mil, nem 1.000. Na realidade, ele deveria custar em torno de R$800. Se este investimento pudesse ajudar você a evitar todos esses altos custos de separação e divórcio, valeria a pena? E se esse curso online pudesse orientar você e seu cônjuge como superar os desafios e não se separar, valeria a pena o seu tempo? E ainda, se esse curso pudesse inspirar a ter um casamento amoroso, saudável e com significado, valeria o seu investimento? O que você estaria disposto a fazer para melhorar o seu casamento? A maioria respondeu, o que for necessário. Pois bem, agora chegou a sua vez de agir. Eu e toda a minha equipe investimos milhares de reais e dólares e nos dedicamos ao máximo nesses últimos meses para oferecer a você o nosso melhor. Agora é a sua vez de investir no seu casamento e dar o seu melhor a si mesmo, ao seu cônjuge e à sua família. Clique na barra laranja aqui abaixo e dê início agora à sua jornada de descoberta dos segredos do sucesso no casamento. E para aqueles que já estão se inscrevendo, vocês irão receber o seguinte: primeiro, os 8 módulos de vídeos gravados em Full HD, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. A apostila eletrônica de cada módulo, disponível a cada nova semana. 3, o guia de estudos Papo Casal, as perguntas práticas para o casal conversar. Número 4, o desafio Pequenas Coisas que Fazem a Grande Diferença, aquela tarefa prática e dinâmica da semana. Número 5, a leitura do livro Segredos do Sucesso do Casamento, um plano de leitura semanal. Número 6, um lindo certificado digital, de conclusão do curso, como esse aqui, com o seu nome, o nome do casal aqui, que você vai poder imprimir e colocar aí na sua casa. Número 7, descontos em outras ofertas. E número 8, a garantia de 100% de satisfação. Muito obrigado por sua atenção. Eu sou Mário Simões e espero por você no curso. Eu gostei muito pelo audiovisual, que é uma coisa que está totalmente fora do que a gente tem visto aí em cursos para casais. Muito dinâmico, um curso que não é extenso, tem uma linguagem bem simples. Gostei de tudo. Todas as aulas, a cada aula você se surpreende. Foi um curso que me surpreendeu semana após semana. Uma ferramenta importante nessa área de casais, que toca todos os pontos fracos que devem ser abordados num curso. Outra questão importante é que, uma frase que me marcou é que o casamento às vezes coloca lentes de aumento nos defeitos do outro. E a gente precisa estar atento a isso, removendo isso e querendo nutrir o nosso casamento com amor. E o grande impactante que eu quero levar pra gente, pra nossa família, com as filhas, é o Take Two. É a chance de fazer de novo, de recomeço,
Deus tem isso para nós e a gente precisa dar essa oportunidade, começando dentro da nossa casa, né? Com o nosso cônjuge, com nossos filhos. Então, esses foram pontos bem marcantes para mim esses dias, nesse curso. O interessante é poder desfrutar de um material cuja vivência é real. As pessoas que escreveram e o compartilhar é conhecido por nós. Então nós não estamos aqui fazendo nada, nenhuma montagem. A vivência do Mário e da Priscila tem sido um exemplo que pode ser observado no dia a dia. Então, mas esse material, ele é leve, prático, né? De lidar, de falar, né? De ter essa linguagem com os casais, né? Então, é isso. Contemporâneo, né? A gente tá falando de coisas que acontecem hoje nos casais, né? A gente sabe que o tempo passa, os problemas continuam os mesmos, mas coisas novas, como eu já disse, ferramentas novas são criadas pelo mundo para poder destruir os casais, né? Mídias, redes sociais, né? Então tudo isso é dito no curso e é importante para que crie-se ferramentas, né, que trabalhem em favor dos casais, não contra os casais.